Os meus caminhos não são os seus caminhos. Quão distante, quão longo é o nosso caminho espiritual. No tempo de vida curto, 90, 100, é curto para que a gente possa de verdade, ser transformado. Talvez porque a gente passou mais da metade da nossa vida entrando na igreja para assistir missa sem saber o que estava fazendo. Entrava e saía sem saber. Se alguém te perguntasse, o que o padre falou hoje na missa? Eu falei, não sei não. Qual foi o primeiro evangelho? Não sei qual é o evangelho. O que misturou com a segunda leitura e a primeira? Não sei, não prestei atenção. Entrou e saiu. E por tantas vezes fomos católicos de domingo, contentavam em vir à missa ao domingo. Confessar só uma vez por ano, né, que é o que a igreja pede, tá bom. Consciência zero da nossa transformação. Zero. Isso me apavora. Porque nós não vamos, sabe a sensação de que eu tenho, menino, caminhando sem noção do perigo? Os mais velhos aqui vão entender o que era o desenho animado do Mr. Magoo. Ceguinho. Passava por cada perigo, impressionante, tudo, nada acontecia. Assim a gente andando, cego, sem despertar para a realidade espiritual. Nós ainda temos muita dificuldade em entender que o ser humano tem uma realidade terrena e espiritual. Nós ainda temos muita dificuldade de entender que somos corpo e alma. Nós nutrimos muito pouco a nossa alma. Nós não levamos ela a sério como levamos a vida profissional. Estou falando mentira? Não, não estamos, né? Vou só perguntar quanto tempo a gente dedica à leitura das coisas de Deus? Quanto tempo a gente lê a palavra todos os dias? E a gente vai ficar envergonhado. Fico pensando quantos livros de verdade, teológicos nós lemos esse ano. É de chorar. Que foi nada. Se você somar quantas horas você ficou na internet, você teria lido o livro. Mas é como isso não nos preocupasse. A gente não nutre a nossa alma, a gente não pensa no nosso caminho espiritual. Então, se a gente apertar a gente mesmo, a gente está com aquela fé lá do catecismo e não fizemos um progresso espiritual. Então, por isso que eu estou falando quão distante, quão longo é o caminho espiritual que temos que traçar, temos que viver em relação ao tempo que Deus nos dá. Então, quando Jesus, nesse domingo, né, eu já falei com vocês, toda vez que Jesus conversa com os discípulos, hoje Ele conversa comigo, conversa com você, porque hoje nós é que somos esse povo, somos nós hoje que continuamos o caminho. Então, quando Ele fala, Ele chegou naquela casa, sentou com os discípulos, quando Ele anuncia pela terceira vez que Ele vai morrer, que Ele vai ressuscitar, e eles estão preocupados em quem é o maior. Quem é o mais poderoso no nosso meio que andamos com Jesus? Quem é o mais poderoso? Quem é o mais importante? Isso está em Marcos, capítulo 9, versículo 30 a 37. Aí Jesus pergunta para eles, o que vocês estavam conversando? E eles ficaram mudos. Ele falou o que para ele? Essa doçura chamada Jesus, né? Assentou com eles, assentou. E falou com eles, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último, de todos e aquele que serve a todos. Quando Jesus diz assim, se alguém quiser ser o primeiro, é lícito ou não é lícito querer ser o primeiro? Vocês não podem ter dúvida disso. Não pode ter dúvida disso. Nós temos que ler a palavra de Deus e temos que entender o que Jesus quer dizer. Você pode ou não querer ser o melhor profissional? Sim ou não? Sim, claro que pode. Por isso Jesus pergunta, se você quiser ser o primeiro, qual o mal há nisso? Nenhum, ok? Nenhum. Você tem que ser o melhor professor que alguém encontrou na vida. Você tem que ser o melhor médico que alguém encontrou na vida. O melhor advogado, a melhor professora, a pessoa que melhor faz o bolo. Cada profissão nós temos que ser o melhor. Ok? Não tem nada de ilícito nisso. O que eu não posso
Eu não posso fazer com que isso seja uma arma para me oprimir alguém, para me fazer de uma autoridade em cima de alguém e desprezar o outro. Eu tenho que pegar a minha capacidade, do talento que Ele me deu, e colocar a serviço dele e do irmão. Aí é que está a pega evangélica. Aí que é a diferença. O que você fez com esse dom que Ele te deu? Estar a serviço do outro, estar a serviço de Deus. Aquilo, como é que o Senhor me sonha hoje? O que o Senhor quer que eu faça contigo? O que o Senhor quer que eu faça por ti? Como é que eu faço com esse talento que o Senhor me deu hoje? Eu quero ser o melhor. Para quê? Para ser o mais famoso? Não, para servir mais, para aliviar mais a dor, aliviar o sofrimento, trazer uma alegria, melhorar a vida do outro, abrir caminho para o outro. Isso coloca a sua vida a serviço naquele talento que Ele te deu. Quantas coisas você pode fazer, e só você pode fazer com aquele dom que Ele te deu? É muita coisa, é muita. Coloca a serviço, comece a prestar atenção nisso, vocês vão ficar impressionados. Mas se no nosso meio, se no nosso coração tiver aquilo que Tiago falou, se você quiser ver, Tiago capítulo 3, e ele fala: mas se tiver inveja e rivalidade, tem não. Está vendo que a nossa conversão é longa? É difícil, porque se vocês estão em um ambiente fechado de trabalho, se alguém desponta ou alguém é chamado a ganhar um cargo, o resto vai matá-lo. Estou falando mentira? Por que ele que foi chamado? Eu sou muito mais bacana. Então onde a inveja, a rivalidade de Deus está? Não. Nós somos filhos do mesmo Pai. Está vendo como é que o processo é difícil? Essa sabedoria do mundo não é de Deus, né? É difícil. Aqui está todas as desordens e todas as espécies de obras más. Quantos matam por ciúme, por inveja? Quantos tentam destruir o trabalho do outro, porque não fui eu que fiz? Qual é a consciência cristã? Qual é a consciência que somos filhos do mesmo Pai, e que cada um de nós tem um talento a desenvolver? Qual é a dificuldade em descobrir que o outro tem um dom maravilhoso? Qual é a dificuldade? É porque o nosso coração é duro, é fechado. Nós vivemos para hoje, para aqui e agora. Não temos dimensão de eternidade. Não temos dimensão que somos filhos de um Deus que nos convida a viver uma vida que a gente não tem noção, não tem limite. Mas a gente fica preso no nosso nada, né? No nosso ateliê, na nossa segurança aqui. Está errado. Então, vocês imaginem a distância que temos nós e Deus. Em Deus não há orgulho, porque Ele é o que é, né, gente? Ele é abundância, né? Ele é o Todo-Poderoso, né? O orgulho está em nós, que nós temos que estar vivendo sempre em constância vigilância, porque nos incomoda o ciúme. Nós temos sempre vivendo com o olho estrábico. Eu estou de olho na minha coisa e de olho na conta do outro, na conta do Instagram do outro. Acorda, eu estava brincando com as minhas adolescentes, que elas desmaiam na escola, não comem, porque elas acordam e vão olhar o Instagram. O que vocês têm com a vida do outro? Nada. Então elas vão olhar o Instagram para depois arrumar o cabelo, depois maquiar, não dá tempo, chega na escola, não comeu, desmaia. É uma loucura, né? Mas porque não se olha, mas olha o outro, é o olhar estrábico, está sempre comparando a vida. Mas pensa, em vez de você perder tempo com isso, coloca a sua vida a serviço de Deus e do outro. Vocês vão ficar impressionados com o que Ele vai fazer, através de você. Então, como nós temos que trabalhar essas coisas em nós? Como eu olho isso aqui e falo: meu Deus, quanta coisa, né? Quando o Evangelho, a primeira leitura de segunda-feira, dizia assim, é tudo para a gente poder aprender, não fala misericórdia, Senhor. É misericórdia, né? Fala assim: não recuses um favor a quem dele necessita, se tu podes fazê-lo. E às vezes você pode fazer alguma coisa por outro agora que ele chegou. Aí você fala assim, não digas ao próximo: vai embora, volta amanhã, então te darei. Cada vez que eu escuto essas coisas, eu tenho que parar e pensar: será que eu estou fazendo isso? Será que a pessoa chegou, me ligou, ou foi atrás de mim? Eu falo: não, hoje não tem jeito, volta amanhã. Pode ser que amanhã eu que não tenho um amanhã, o outro não tem um amanhã. Isso está em Provérbios, mas a gente não lê, né? Então a gente não sabe. Então o quanto que é preciso a gente prestar atenção na palavra, porque é isso que vai nos transformando. Então é muito interessante quando a gente precisa se colocar mesmo de verdade diante do Senhor, né? E eu penso numa passagem
está no livro de Amós, se não me engano, capítulo 7, versículo 14. Amós foi um profeta, e aí falou com ele que ele não podia profetizar. Ele falou: mas eu não sou profeta, eu era vaqueiro e cultivava sicômeros. Vocês leram isso já na palavra de Deus, no Antigo Testamento? O que é sicômoro? Sicômoro é uma árvore que dá muito fruto, mas é um fruto que não tem gosto de nada. Então, antes da colheita, aquele que cuida dessa árvore tem que cortar com cuidado cada fruto. Para quê? Para que a seiva penetre e, sem transformar a substância, ela dá gosto a esse fruto, então ele fica saboroso. Essa é a nossa história, que na verdade, nós, enquanto não escutamos a palavra de Deus, não com esse ouvido, mas com o ouvido do coração, e essa palavra não gera vida em mim, eu não vivo uma conversão. É mesmo que eu entre por aqui e sai por aqui. Eu entro e saio e vivo o meu evangelho, e vivo a minha vida sem saber o que Deus pensa sobre isso. Então, o evangelho, a palavra de Deus, é esse suco que dá gosto à nossa vida, que nos faz ter sabor, senão nós somos um bando de insonso. Fala: você é católico, você é cristão, mas sua vida é igual de pagão, está reagindo igualzinho um pagão. O que vai dar esse entalhe? O que vai nos transformar? É somente a palavra, quando eu permito que ela se gere vida em mim. Porque se eu escutei essa palavra, igual eu falei agora com vocês de Provérbios, se alguém te procurar e te falar: me faça um favor, e você puder fazer e não fizer, na hora você vai lembrar da palavra de Deus. Fala: peraí, volta atrás, porque essa palavra já tocou o meu coração e eu tenho que pensar nela. Então, se essa palavra não me transformar, está resolvendo o que? Vim aqui escutar? Nada. Eu digo para vocês: nada. E Deus falou: seja quente ou frio, se você for morno eu te vomito. Está lá em Apocalipse, é só ler. E aí Jesus fala uma outra palavra, porque a gente tem que prestar atenção, porque o caminho com Deus, ele vai exigindo de nós cada vez mais uma conversão cada vez mais profunda. Saia da superfície, mergulhe e faça valer a sua vida espiritual. Porque da outra coisa que ele diz se alguém, ele fala, ele coloca uma criança no colo e fala: se a gente não for como uma criança, se a gente não acolher uma criança e não for como ela, a gente não entra no reino dos céus. A questão da criança seria devolver para cada um de nós aquela pureza inicial lá de Adão, enquanto ele convivia com Eva, que Eva não era propriedade dele ainda, e era apenas uma companheira. Quando a gente, criança, não possui, né? Criança vive com o que tem, na alegria do que tem. A criança vive essa pureza, essa simplicidade até 5 anos de idade, só. Depois disso, acabou, só até 5. E a criança, ela tem uma confiança. A criança tem uma entrega. Então o que Jesus nos diz aqui? Solta o que você está segurando, solta a rédea da sua vida e deixa ela comigo. Solta a segurança que você tem nas suas posses, naquilo que você acha que te dá segurança na vida. Solta e entrega. Vive como uma criança entregue na confiança, no abandono, na consciência que tem um pai que ama. É preciso se abandonar. Sem isso, sem que a gente acha que a gente é que resolve tudo, a gente que é capaz de tudo. Jesus fala assim: não confie nas suas mãos, confie em mim. Não confie, apenas em mim. Esse é um convite que eu posso ou não querer aceitar. Essas propostas nós podemos ouvir e querer que isso nos transforme, ou ouvir e falar: isso não tem nada a ver comigo. Isso está na mão de quem? Sua. Somente sua. A conversão é um processo pessoal, quando eu me permito ser transformado. Por isso eu preciso ficar perto do fogo, senão a pipoca só vai virar pipoca se ela transformar o milho no fogo. Se ele não submeter o fogo, vai ser eternamente milho.
Nós só vamos ser transformados, de verdade, a nossa vida ser purificada. Eu só vou conseguir trabalhar desinteressadamente para servir a Deus e ao meu irmão, quando eu entender que Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o meu amor e Ele deu o modelo. Ele, como Senhor, lavou os pés. Ele, como Senhor, veio servir. E nós queremos ser servidos, não é o contrário. É o contrário. É impressionante. Nós que somos pequenininhos, queremos ser grandes. E Deus, porque é grande, não se incomoda de ser humilde. Ele não incomoda de ser o último. Ele não se incomoda. Mas nós é que temos complexo, né? É pequenininho demais, quer ser maior, quer parecer maior aos olhos dos outros, quer parecer que é importante. Somos nada, absolutamente um pó. Aí já descobrimos que somos um pozinho amado, mas é um pó. Não deixamos de ser um pozinho. Mas precisamos tomar consciência. Somos o que mesmo? Estamos aqui a serviço de Deus. Eu lembro de um depoimento de uma alma do purgatório, não que ela falou comigo, viu gente? É os livros, né, que a gente vai lendo. E que ela conta a história de uma lavadeira que fez tudo com tanto amor, que ela foi para o céu direto, sem escala. E gozava do céu. Nem purgatório, que a vida dela foi uma vida de doação. Quem sabe quem ela é? Ninguém. Quem viu a santificação dela, a santidade dela? Deus. Mas nós fazemos tudo para que as pessoas vejam. E eu digo para vocês, as pessoas podem te ver e pensar o que quiser de você. Quem é que sabe de verdade como é que é seu coração? Só Ele. Então vamos pensar nessas coisas que eu estou dizendo, vamos pedir a Ele que essa palavra seja como um entalhe para nós. Como Nossa Senhora foi absolutamente disponível a Deus, aberta para que Ele pudesse fazer com ela o que Ele fez. Que a gente também seja, não ponha limites à ação de Deus na nossa vida. Fala com o Senhor, abra o ouvido do meu coração, me ajuda a ouvir essa palavra, e que pela ação do Espírito Santo, então cada vez que eu já falei isso mais de uma vez com vocês, que o sacerdote for proclamar a palavra de Deus, fala com ele e envia seu Espírito Santo, para que ele me faça ouvir a palavra, e que ela transforme isso no meu coração, e gere vida em mim. Vida quer dizer ação. Eu tenho que viver baseado na palavra. Quando as pessoas falam, por que você faz desse jeito? Porque foi assim que Ele me pediu. Por causa dEle, eu faço assim. Por Ele. Para mais ninguém, é para Ele. Porque Ele ensinou e falou, se você quiser, a doçura dEle é muito grande. Se você quiser ser o último, meu filho, sirva a todos primeiro. Se você quiser ser o primeiro, seja o último. Seja aquele que serve. Mas seja como uma criança, confie em mim, se abandone em mim. E você deixa eu te levar, que eu te levarei para o caminho certo. Vamos pedir a Deus a graça de ouvir a palavra com o coração e ter a graça de ser transformado, assim como o fruto do sicômoro recebe o suco e passa a ter gosto, sabor. Que nós sejamos exatamente o cristão que tem sabor, que dá sabor ao mundo, que dá sabor ao local que você trabalha, que dá sabor à sua família, que transforma o ambiente que você chega, porque a sua vida tem gosto e dá gosto que as pessoas possam ver. Não vamos ser essa coisa insonsa no mundo, que as pessoas não sabem nem que é aquilo que nós somos, mas que a gente de verdade deixe a marca nesse mundo, e a marca que nós temos nesse mundo, o tempo que Deus nos deu aqui para aprender somente uma coisa, qual é? Qual é? Qual é a linguagem que temos que aprender nesse mundo? Do amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar uns aos outros, como Ele nos ensinou a amar. Que Deus nos conceda essa graça de sairmos e sermos cristãos de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.